Meus queridos irmãos espíritas do grupo Recanto de Paz, da Casa Espírita Recanto de Paz de Votuporanga, e também os nossos irmãos de toda a região, todos aqueles que nesses instantes têm a condição de acompanhar o nosso bate-papo através da internet. É com imensa alegria que mais uma vez nós encurtamos um pouquinho da distância entre as nossas cidades, nós que falamos nesses instantes, desde Jales, para podermos apaziguar um pouquinho a saudade que temos. Nós que em outros momentos estivemos nessa casa, no Recanto de Paz, nas noites de quarta-feira, quando não na quarta-feira, em outras oportunidades, aproveitando o canto dos pássaros, assim como a beleza e o perfume desse jardim de entrada que vocês têm no Recanto de Paz. Oh, saudade! Saudade que, certamente com a permissão do Criador, em breve poderemos amenizar com a nossa presença física nessa casa. Enquanto isso, conversamos por aqui através da internet. Aliás, a internet que tem nos ajudado tanto, porque são tantas as mensagens positivas que nós recebemos através das mídias sociais, ou até mesmo das lives que são feitas, ou de mensagens gravadas, mas a internet que está sendo uma super ferramenta útil para todos nós. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que mais uma vez estamos juntos para aprendermos juntos, para falarmos sobre a mensagem do Cristo, sob a luz da doutrina espírita, com explicação dos nossos irmãos, que assim como nós, são imortais, mas que nos deixaram um pouquinho antes, pelo menos, deixaram um vaso de carne e estão a nos orientar no mundo real, no mundo espiritual. Que nesses instantes, todos nós, nos dois planos da vida, nós que agora falamos, os nossos irmãos que nos ouvem, aqueles que são encarnados, que estão encarnados ou desencarnados, que todos nós possamos ter, mais uma vez, a companhia dos representantes do Cristo. Então é hora de matar um pouquinho da saudade do Cristo, porque quando sobre ele falamos, sobre o seu Evangelho, como nós já dissemos, é como se nós nos aproximássemos um pouquinho do nosso irmão mais velho, para poder lembrarmos dos seus ensinamentos que ecoam em nossa alma, porque estão gravadas em nossa consciência, porque a lei de Deus que está gravada em nossa consciência é o ensinamento do Cristo. Que todos nós possamos estar em paz. Meus queridos irmãos, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Este é o título do item 20 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Mas, em outro momento, nesse mesmo capítulo, nós encontramos algo mais ou menos assim. Porém, é possível ao homem viver uma felicidade relativa, desde que não fique focado apenas nas coisas materiais. Meus queridos irmãos, obviamente, desde o fim de 2019, mas mais precisamente desde o início de 2020, toda a humanidade vem enfrentando uma situação muitíssimo dolorosa, porque quando nós não perdemos alguém em nosso próprio lar ou em nossa própria família, devido à contaminação pelo vírus, devido à Covid-19, vimos outros corações queridos perderem também os seus amores devido à mesma doença. Certamente, a dor tem visitado tantos e tantos lares. Mas eu convido os nossos irmãos a viajarem um pouquinho no tempo, mesmo antes do início da pandemia.
Vamos refletir. Quantas e quantas vezes nós não encontramos algum conhecido nosso, algum companheiro de trabalho, algum familiar, e ao perguntarmos, e aí, como as coisas estão? Foram quantas ou quantas vezes que nós ouvimos, coisa não tá boa não. Estou passando por essa dificuldade, ou por aquela dificuldade, ou por aquela outra. Foram muitas as vezes, não é, meus irmãos? Dificuldades que os nossos irmãos nos relataram e que muitas vezes nós mesmos relatamos quando a nós também foi feita a mesma pergunta: e aí, como é que você está? Dificuldades que certamente são de ordem material, são de ordem emocional, dificuldades relacionadas à falta de saúde, à presença da doença ou a qualquer outro problema humano. Pois é, meus irmãos, em que tipo de planeta nós estamos mesmo? Pois é, nós aprendemos na doutrina espírita que há muitas moradas na casa do Pai, como nos ensinou Cristo. E uma delas, um dos endereços dessas moradas da casa do Pai, é justamente o planeta Terra, onde nós estamos. Não por acaso, porque não cai uma só folha de uma árvore sem a permissão do Criador. Mas nós estamos no planeta Terra, um mundo de provas e de expiações. Provas como aquelas onde ainda nos bancos escolares nós todos precisávamos passar e ainda precisamos, aqueles que frequentam as escolas. Provas para que a gente possa, como a gente dizia antigamente, passar de ano, para que a gente possa evoluir, continuar com os nossos estudos acadêmicos. Em termos espirituais, para que nós possamos continuar a progredir espiritualmente, enquanto espíritos imortais que todos somos. E as expiações? Essa palavra que nós já ouvimos tantas vezes e que pode, em alguns momentos, nos trazer até uma certa confusão. Mas o que seria expiar, afinal de contas? Só para relembrar. Traduzindo para as nossas palavras, experimentar, muitas vezes, as lições que nós precisamos, porque lá atrás nós causamos algum desconforto, alguma dor, também para os nossos irmãos. Então agora, a lei do retorno, como alguns costumam dizer, nos traz as mesmas situações para que nós possamos aprender através delas, passar pelas expiações. Então a Terra é, e todos nós sabemos, o mundo, por enquanto, de provas e expiações, até que nós já estamos caminhando para o mundo de regeneração, mas ainda somos um mundo de provas e expiações. E o próprio Livro dos Espíritos nos ensina que a predominância em um mundo de provas e expiações é justamente do mal, portanto, das dores. Então, meus irmãos, voltando um pouquinho no nosso bate-papo da noite, ou de qualquer momento em que você, meu irmão, esteja assistindo a essa gravação agora. Voltando um pouquinho, quantas e quantas vezes nós já não respondemos: eu estou passando por determinada dificuldade, ou alguém já não nos respondeu: eu estou passando por essa dificuldade, ou alguém que eu conheço, não estou bem, estou em uma situação desconfortável por causa disso ou por causa daquilo. Pois é, meus irmãos. Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações, como nós bem sabemos, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, traz isso com muita clareza para nós. Porém, conforme já dissemos, precisamos ter um pouco de alegria também nesse mundo. E a alegria vem através da compreensão de nosso próprio papel dentro deste mundo. Por que é que nós estamos aqui? Provas, expiações, para progredir através das provas ou para aprender através das expiações. O gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que tantos exemplos nos deu,
principalmente o exemplo da resiliência, de aprender com sua própria situação, o seu próprio estado dentro do planeta, pela sua experiência enquanto vaso de carne, com as suas limitações físicas e com suas dores, tantos e tantos exemplos. Nos deixou em uma palestra intitulada A Alegria de Viver, se não me falha a memória, que está disponível no YouTube. Ele nos diz algo mais ou menos assim, que o doente precisa do hospital, assim como o criminoso precisa da penitenciária. O doente, obviamente, precisa do hospital porque precisa de tratamento, precisa de cuidados médicos, precisa do medicamento que vai lá curar exatamente o seu ferimento ou a sua doença, vai equilibrar o seu corpo físico e, por que não dizer, também psíquico e, por consequência, emocional. Já o nosso irmão desregrado precisa da penitenciária para poder refletir sobre aquilo que tem feito da sua própria vida e, quiçá, melhorar a sua própria condição. Pois é, meus irmãos, onde é que nós estamos? Nós estamos em um dos endereços da casa do Pai, da morada do Pai, no planeta Terra, onde a felicidade não pertence, pelo menos não na sua forma completa. Mas o próprio irmão Jerônimo Mendonça, o nosso próprio irmão, com tantas dificuldades, conseguiu passar pelo hospital chamado Terra, pela escola chamada Terra, cantando as alegrias de viver, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar da aflição, sendo, portanto, um bom exemplo de um bom aventurado. Meus irmãos, assim como ele, me recordo claramente de um irmão também acompanhado por uma das nossas atividades da nossa casa, do Maria Dolores, aqui de Jales. Atividade dos samaritanos, que os irmãos conhecem, aquela atividade onde, antes do início da pandemia, nós nos reuníamos e íamos visitar de forma física, presencial, os nossos irmãos e amigos enfermos, doentes, convalescentes, aqueles que, de forma alguma, conseguiam ir até a casa espírita para participar da palestra, para tomar o passe, para refletir, para ouvir um pouquinho a mensagem do Cristo sob a luz da doutrina espírita. As nossas visitas acontecem e aconteciam de forma presencial ao sábado. Por que eu disse aos sábados? Por que eu disse acontece? Porque hoje nós nos reunimos e oramos também no mesmo horário e nós acreditamos estar presentes na casa de nossos irmãos, psiquicamente também, e através da presença, obviamente, dos nossos irmãos espirituais. Mas eu me recordo claramente de uma família que nós visitávamos, onde não apenas um dos integrantes, mas alguns dos integrantes sofriam e sofrem, porque alguns ainda estão no vaso de carne, ainda estão encarnados. Outros já partiram. Portanto, sofriam e sofrem de uma mesma doença genética degenerativa, que aos poucos vai tirando o poder da fala e dos movimentos. Mas, claramente, me recordo de um irmão. Esse irmão que vivia em uma cadeira de rodas, e assim ele viveu por muitos e muitos anos, vindo a desencarnar com o agravamento da sua doença, assim como outros membros da família também. Mas em um de nossos encontros dos samaritanos, encontros anuais, para poder refletir sobre a nossa própria experiência e o quão valorosa ela é para nós mesmos, né? O quanto a gente aprende com ela.
esse irmãozinho nos trouxe uma comunicação. À semelhança de tantos outros espíritos que vêm, quebrando as barreiras chamadas barreiras do túmulo, nos contar sobre a sua experiência. E esse irmãozinho veio nos contar da sua, muito marcante. Ele disse que ao fechar os olhos para a terra, ele clamou pela presença de sua mãezinha. E foi a sua mãezinha que havia partido anos antes, muitos anos antes dele. E foi justamente ela que o recebeu nos braços. E após um período de adormecimento, quando acordou, começou a entender um pouco mais da sua realidade, começou a entender um pouco mais dos porquês da sua experiência na carne, o porquê das suas limitações físicas e orais e, naquele caso, até mesmo de raciocínio. E uma coisa que esse irmão disse que foi muito marcante para todos nós. Ele dizia assim: enquanto todos achavam que a cadeira de rodas era a minha prisão, ela, na verdade, era a chave da minha libertação. Na verdade, a doença não era uma prisão para mim, ele dizendo. Ela era a chave da minha libertação, porque eu estava espiando. Ele não usou exatamente essas palavras, mas através daquilo que ele nos contou, é assim que nós compreendemos. Eu estava espiando, estava experimentando algumas dores por necessidade. E eu sabia disso, dizia ele. Eu não conseguia verbalizar isso, mas eu sabia disso enquanto encarnado. Então, enquanto muitos irmãos achavam que a cadeira era um grande sofrimento para mim, na verdade, ela era o medicamento que eu necessitava. Meus irmãos, olhem a grandeza disso. A grandeza da compreensão desse nosso irmão. Enquanto preso a uma cadeira, com dificuldades de fala e de raciocínio, estava espiritualmente consciente da sua necessidade de passar por aquele momento. Momento de dor. Momento que muitos de nós precisamos experimentar enquanto estamos em um planeta de provas e expiações. Meus irmãos, a felicidade completa não é desse mundo. Esse é um mundo de aprendizagem. Esse é um mundo também para a gente pegar nossa cadernetinha espiritual e checar onde é que a gente deve alguma coisa, para que a gente possa acertar as nossas contas. Obviamente, estamos falando em dever e acertar contas de forma figurativa, para dizer que são exatamente as lições que nós precisamos ainda ter para poder melhorar o nosso próprio comportamento enquanto espíritos imortais, ou seja, a cadernetinha de nossas existências, dizendo, olha, aqui atrás ficou isso aqui que você precisa ir lá recuperar. Aqui tem mais esse ponto aqui, quando você tratou assim um irmão, uma irmã. Aqui você agiu com esse sentimento. Então você precisa alterar esse sentimento, precisa passar por uma reforma íntima. Está lá na nossa caderneta espiritual, escrita com as nossas próprias mãos, gravada em nossa consciência. Não importa que corpo nós estaremos vestindo, a nossa consciência espiritual estará sempre nos acompanhando e as nossas anotações espirituais conosco também estarão. Meus irmãos, Jerônimo Mendonça, passando pelas dificuldades com alegria de viver. Meus irmãos, esse irmãozinho, assistido pelos samaritanos, com tantas limitações, mas também com a compreensão de que precisava passar por aquelas dificuldades. E nós, muitas vezes, temos, perdoe-me a colocação, mas a ousadia de eu levantar numa segunda-feira cedo, né? Com as funções corporais, na maioria das vezes,
todas em ordem, e dizer, poxa, segunda-feira a gente tem que levantar. Graças a Deus nós temos de levantar. Graças a Deus nós conseguimos levantar. Graças a Deus nós temos um trabalho, às vezes mais que um, para onde a gente possa ir, para conviver com outros irmãos, para ganhar o pão, o alimento que nós vamos colocar na nossa mesa, para trazer o conforto físico para a nossa família, para propiciar a educação aos nossos filhos, também o lazer. Graças a Deus. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente ouve aquelas expressões bem pejorativas, né? Ah, hoje é dia de suar a camisa. Ah, hoje é dia de dar o sangue, de ir para a guerra. Expressões todas negativas, pejorativas com relação ao trabalho. Meus queridos, é dia de a gente trabalhar, de conviver, de aprender, não é? Tudo bem que depois do fim de semana, onde a gente tem a condição de acordar um pouquinho mais tarde, né? Acordar numa segunda-feira cedo, talvez não seja a coisa mais agradável, mas acordou, espreguiçou-se, então vamos lá, alegria, vida, estamos respirando mais uma vez, apesar das dificuldades, apesar delas. Então, como nós já dissemos no nosso bate-papo de hoje, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e a alegria pode fazer parte do mundo, embora a felicidade completa não seja. A felicidade não é desse mundo, mas o homem consegue sim viver com pequenas alegrias, que são alguns momentos de felicidade. Desde que nós consigamos mudar o nosso próprio foco. A gente quer focar no quê? Em que nós queremos focar no nosso dia a dia? Nos nossos problemas? Na vida material? Ou nos pequenos instantes de alegrias que nós temos? Meus queridos, eu tenho certeza que todos nós já passamos por pequenos momentos de alegria que nos encheram a alma de felicidade. E nós passamos por um dia alegre, quando não uma semana, um mês, com detalhes, um recadinho de alguém, um abraço, um olá, um bate-papo gostoso. É nisso que nós precisamos focar, meus irmãos. Nos lembrando que a mensagem do Cristo, em especial a mensagem do Cristo sob a luz da doutrina espírita, ela é libertadora, porque ela nos explica todos os porquês. Ela nos dá todas as respostas, conforme nós já dissemos hoje, da nossa própria condição evolutiva, do porquê das nossas dores, do porquê dos nossos enfrentamentos, do porquê das nossas desilusões, sejam elas quais forem. Não existe acaso, como já dissemos, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Criador. Então, está tudo certo. Obviamente, desde que a gente não vá, de livre e espontânea vontade, procurar as aflições. A gente já vai falar sobre isso, né? Desde que a gente não procure os problemas, né? Os problemas que vêm naturalmente para a gente é porque são as provas ou as expiações que nós precisamos enfrentar, sejam elas quais forem, meus irmãos. Mas nós não precisamos focar apenas nelas. Obviamente, nós precisamos muitas vezes resolver os problemas, sejam os problemas de ordem material, financeira, de saúde, e nós precisamos encontrar recursos para isso, né? Se nós temos algum problema financeiro, precisamos encontrar a saída para amenizar aquele problema, sem desespero, com honestidade. Se nós temos algum problema de saúde, a gente não vai ao médico, a gente não toma o medicamento, a gente não passa pelos procedimentos, pelo tratamento, seja ele qual for, para podermos estar reestabelecidos? Pois é, meus irmãos, é isso que nós precisamos. Saber que tudo passa, como o sábio Chico Xavier tinha na sua cabeceira, segundo nos contam. Tudo passa. Isso também passa. Então, todos esses momentos de dificuldade vão passar. Afinal de contas, nós estamos nesse mundo que nós já descrevemos e conhecemos muito bem, mas ele é um mundo passageiro para todos nós. Nós não estaremos aqui nessa situação pela eternidade. Não. Aliás, graças a Deus, poder continuar aqui.
Porque se nós estivermos aqui nas próximas reencarnações, acreditando que o planeta está passando, mudando de nível, passando para a etapa de regeneração, quer dizer que a gente vai estar evoluindo também. Oremos para que a gente possa acertar mais hoje, para ter a condição, através da benevolência do Criador, de continuarmos aqui. Não é? A evolução não dá saltos, não há saltos na evolução. A gente aprendeu isso em todas as áreas. Meus irmãos, que nós saibamos quebrar a rotina do dia a dia. Aliás, por falar em rotina, né? Muitas vezes a gente ouve isso e a palavra rotina dá a impressão que é negativa, né? Mas a rotina está em tudo, meus irmãos. Nós acordamos, cada um de nós tem a sua rotina. Nos preparamos para ir ao trabalho ou para a escola, trabalhamos ou estudamos, voltamos, nos alimentamos, voltamos para casa, tomamos um banho, relaxamos, dormimos, acordamos no outro dia. Não é assim? Obviamente, em determinados momentos do ano, a gente acaba passando por um período de férias ou não, dependendo da realidade de cada um, né? Quebramos um pouquinho a rotina, mas se a gente for pensar, todos os anos a gente também tem um período de férias, então também é uma rotina. A rotina faz parte da nossa vida, não é? Nós temos janeiro todos os anos, dezembro todos os anos, né? Para ser bem redundante, para dizer que todos os anos nós passamos pelas mesmas experiências, ou melhor, pelas experiências semelhantes, mas que são oportunidades para a gente agir de forma diferente. Pois é, meus irmãos, quebrar a rotina é procurar passar pelas mesmas experiências de uma forma diferente. Há algum tempo, não me recordo se eu já contei isso para os nossos irmãos da Casa Espírita, do Grupo Espírita Recanto de Paz, mas há algum tempo, chegando em uma das escolas onde trabalho, né, eu tenho o hábito de chegar e dizer um bom dia, né, bem cheio assim, bom dia, né, mesmo quando a gente não está bem, meus irmãos. Porque, como eu disse, né, muitas vezes a gente não está 100% no nosso planeta. São muitas as vezes em que a gente não está 100%, não é? Mas não está escrito em lugar nenhum que a gente deve transmitir, que a gente tem o direito de transmitir para outrem, para o nosso interlocutor, as nossas dificuldades. Então eu tenho o hábito de chegar com um bom dia grande, né? Cheio, apesar das dores do dia a dia. E um belo dia, uma companheira de trabalho chegou em mim e me disse assim: Edilson, o que você toma? E eu não entendi direito, eu falei assim, mas eu tomo o que você está dizendo? Que comprimido você toma? Eu falei, eu tenho dores nas pernas, né, no fim do dia, assim, então eu tomo, às vezes, algum relaxante muscular ou um dipirona. Ela falou, não, o que você toma para chegar alegre? Eu falei, eu não tomo nada, minha irmã. Na verdade, a gente só não pode transmitir, né? Não tomo nada. Mas não podemos sair por aí agindo de uma forma diferente, transmitindo para os outros, muitas vezes, um problema que é nosso e que nós é que devemos experimentá-lo e resolvê-lo, não é assim? Isso não quer dizer, meus queridos, que, na verdade, nós, de alguma forma, somos 100% alegres. De forma alguma, jamais. Nós enfrentamos, como todos os irmãos, tantos e tantos momentos de dores também. Lembrando que quando a gente fala sobre um tema, nós falamos para nós mesmos primeiros, né? Então, meus irmãos, que nós possamos fazer as mesmas coisas que nós precisamos fazer, mas de forma diferente. Quiçá hoje, dando atenção para um amigo, um colega de trabalho, um familiar, a quem a gente não tem dado tanta atenção assim. No outro dia, outro. De repente, passando pelo mesmo lugar onde a gente sempre passa, mas observando aquele ambiente de uma forma diferente, quem sabe a gente não encontra um pequeno pássaro nesse animal, uma flor. Quem sabe a gente não sente o perfume da natureza de uma forma diferente, observando tudo de uma forma diferente. Tudo está relacionado à nossa própria perspectiva, à forma em que nós vemos o mundo. Desta forma, meus irmãos, a gente pode evitar, inclusive, aqueles problemas que muitas vezes nós mesmos criamos, os tormentos voluntários. Se nós formos buscar em um bom dicionário o sentido de tormento, nós vamos ver que são as aflições. Pois é, as dores, as aflições. E se são voluntários, são porque nós mesmos buscamos essas aflições, esses tormentos.
nas mais variadas áreas. Conforme eu estava dizendo, se a gente insiste em determinado erro, nós estamos trazendo um problema para nós mesmos. Estamos sendo voluntários na busca deste tormento. Quando não, nós sofremos por alguma situação que alguém, porventura, tenha feito para nós. Aí os irmãos podem estar pensando assim, mas aí não foi eu que causei. Ora, qualquer um tem o direito de fazer qualquer coisa contra nós. Mas não é inteligente de nossa parte, espiritualmente falando, se ofender e passar a odiar qualquer um de nossos irmãos. Sejamos espiritualmente racionais, meus irmãos, brincando um pouquinho com as palavras, para que nós não causemos a nós mesmos tantas e tantas dores, tantos e tantos tormentos voluntários. Que nós não olhemos para o nosso irmão que tem uma situação financeira melhor que a nossa, para que tem na sua família menos conflitos do que nós na nossa, para que tem no seu emprego o cargo que nós desejaríamos ter e nós não temos, para que nós não olhemos para esses irmãos com olhar de cobiça, porque aí sim a felicidade não será nesse mundo. Nós não teremos nem os momentos de pequena alegria, porque certamente não teremos paz, não teremos o reino de Deus em nosso coração, a paz em nosso coração. Sobre esse tema, meus irmãos, eu gostaria de pedir licença para vocês para poder ler um trechinho do Evangelho, que é justamente esse, os tormentos voluntários. Também no capítulo 5, item 23, um pouquinho adiante desse que diz que a felicidade não é desse mundo. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente ele foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Planeta de provas e expiações. Entretanto, malgrado vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, conforme nós afirmamos com base no Evangelho segundo o Espiritismo, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Meus irmãos, já temos provas a passar, já temos expiações a experimentar, para que a gente vai criar mais alguma coisa, não é? Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida, meus irmãos? Não será a felicidade, ou melhor, a calma, a grande felicidade em meio às tormentas de nossa própria vida? A felicidade por completo pode não ser do mundo de provas e expiações, mas nós podemos sim passar pelas experiências diárias ao lado do Cristo, lembrando dos seus exemplos, procurando segui-lo, em que pesem todas as nossas limitações e, dessa forma, experimentando doses de alegria. Meus queridos irmãos do Recanto de Paz, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Confesso que sinto daqui a vibração de amor de cada coração que nesse instante ouve as nossas palavras com a permissão do Criador
e a ajuda dos irmãos espirituais. Muitíssimo obrigado pela paciência. Lembrando que cada palavra dita aqui é dita a mim primeiro. Agradecemos também a presença dos irmãos espirituais, a nos ajudar, a nos apoiar. Que Deus possa estar em cada coração, em cada lar, e que possamos, o mais breve possível, estar presentes fisicamente nessa casa de amor e luz. Muita paz a todos.